Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 28 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Como e quando você pode acessar o Construcard? São 7 bilhões de reais em financiamento para reformar a casa. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Presidente Michel Temer diz que ouve a voz das ruas e anuncia veto a qualquer medida de perdão a crimes eleitorais. O poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. E a gente vai explicar que quem usa cartão de crédito para compras em dólar vai ter mais opção de pagamento para evitar dores de cabeça no futuro. Apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. A gente falou aqui na Voz do Brasil da semana passada sobre o relançamento do Construcard. O governo está reforçando essa linha de crédito da Caixa para você que está aí sonhando em construir a casa, reformar um quarto, um banheiro, colocar um novo piso, enfim. E olha só, a partir do momento que falamos desse cartão aqui, muita gente entrou em contato conosco com dúvidas. É por isso que hoje nós vamos detalhar como e quando você pode usar o Construcard. Vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o diretor de cartões, meios de pagamento e seguridade da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães. Boa noite, diretor. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. E a todos os ouvintes também. Um prazer estar aqui para tentar aqui esclarecer as dúvidas que foram encaminhadas pelos nossos ouvintes. Diretor, vamos começar explicando para muitos ouvintes, entre eles a dona Antônia, que não mandou o sobrenome, mas ela está lá em Medina, em Minas Gerais. Ela pergunta para a gente qual a diferença entre esse Construcard e o cartão Reforma. Ela enviou a dúvida dela pelo nosso WhatsApp. Bom, são duas linhas bastante diferentes. O cartão Reforma é um programa de governo recentemente lançado por intermédio de uma medida provisória encaminhada pelo presidente Temer ao Congresso e que estará disponível a partir do ano que vem para a população, mas destinada a um público bastante específico, de renda de até R$ 1.800 e com um limite médio de crédito de R$ 5.000. E esse financiamento ele é subsidiado, ele se destina a pequenas reformas e tem o subsídio do governo sem necessidade de retorno por parte dos beneficiários. Já o Construcard, ele é uma linha de crédito, uma das mais tradicionais linhas de crédito da Caixa, direcionadas ao setor de materiais de construção, que conta aí com as melhores condições de prazos, carências de 6 meses para utilização, ou seja, a realização das compras por parte dos clientes, e até 20 anos para pagamento, e não há limite de renda do tomador e não há limite de crédito para o cartão Construcard. Quais são os benefícios desse cartão? Nós temos até novidades agora, não é mesmo, diretor? É verdade, além de continuar a oferecer as melhores condições de mercado, nós temos aí muito mais no novo Construcard, muito mais comodidade e simplicidade para os clientes. Por exemplo, o cliente pode ir à agência da Caixa, fazer a contratação e na mesma hora já sai com o cartão Construcard em suas mãos, podendo já a partir do dia seguinte fazer o desbloqueio e realizar as suas compras. Além disso, tem acesso a aplicativos de telefone celular, serviços de SMS que possibilitam um melhor acompanhamento das suas transações, do seu saldo e o acesso a funcionalidades como bloqueio e desbloqueio de cartões. Agora, o presidente Michel Temer também anunciou 7 bilhões de reais em financiamento nesse cartão. O Darlan Santos, de Contagem, também em Minas Gerais, mandou a pergunta para o nosso Facebook dizendo que está reformando agora e gostaria de saber
quando estará disponível e também se qualquer cidadão pode ter esse benefício. O Construcar já está disponível. O novo Construcar, ele passou por um período de um projeto piloto para que a gente pudesse testar todas essas novas funcionalidades desde agosto e foi agora em novembro realmente apresentado como um novo produto com essas novas condições que nós falamos. Qualquer cliente que tenha interesse em adquirir um Construcar pode se dirigir a uma agência da Caixa, portando aí documentos de identificação como CPF e RG, comprovante de residência e de renda, para então fazer a sua avaliação de perfil de crédito e de cadastro. E além de ajudar quem quer construir ou reformar, esse cartão também pode ter grande impacto na economia, não é, diretor? Sem dúvida. O volume de recursos direcionados a esse segmento é muito importante. Como foi anunciado, a Caixa o governo disponibiliza mais de 7 bilhões de reais até o final do ano que vem, e orçamento esse que pode inclusive ser incrementado a depender da demanda, né, das pessoas físicas. Ele gera empregos, gera renda à medida que financia uma série de materiais de construção, do acabamento, do básico, aquecendo aí todo o funcionamento da indústria de materiais de construção e do comércio de materiais de construção. Além disso, o produto passa também a financiar outros itens que não eram financiados, como equipamentos de segurança residencial, equipamentos de eficiência energética e de eficiência hídrica, que vão proporcionar condições de maior economia de luz e de água, favorecendo o controle e o gerenciamento da economia doméstica das famílias. A gente ouviu aí o diretor da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães, sobre as novas oportunidades de gerar empregos e fazer o Brasil crescer. Muito obrigada. É isso mesmo. E o presidente Michel Temer também destacou essa e outras medidas que o governo vem tomando para a retomada do crescimento no país. Em entrevista neste domingo, o presidente citou o reforço do Construcard, a criação do cartão Reforma, a retomada de obras do Minha Casa Minha Vida e além de outras obras como creches e unidades de saúde que estavam paralisadas. Segundo Michel Temer, são medidas pontuais que, junto com o corte de gastos, vai ajudar a economia a voltar aos trilhos a partir do segundo semestre do ano que vem. Nós temos uma equipe econômica da melhor suposição. Eu não vejo uma crítica à equipe econômica. A equipe econômica está trabalhando ativamente para sair da recessão e para gerar crescimento. Agora, quando eu converso, Denise, com a equipe econômica, eu vejo que eventuais resultados se darão lá pelo segundo semestre do ano que vem. Ninguém vem me dizer, olha, que em janeiro está tudo resolvido. E sobre estar resolvido, o Brasil vai ser a primeira ou a segunda economia do mundo. Ninguém me diz isso. Todo mundo sabe do fel que nós enfrentamos, né? E, portanto, dizem só lá pelo segundo semestre. Governo federal e Congresso estão unidos contra a corrupção e a impunidade. A entrevista aconteceu logo após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Michel Temer anunciou um acordo que impede qualquer proposta com o objetivo de anistiar, isto é, perdoar um político que tenha praticado Caixa 2 em eleições passadas. Caixa 2 é quando um político usa doações que não são contabilizadas e declaradas à Justiça numa campanha eleitoral. Uma forma de ocultar crimes como lavagem de dinheiro e propina. O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso Nacional e do Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais. E acordamos todos, volto a dizer, né, que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta.
A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na última semana, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário abre possibilidade para emendas dos parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que, segundo o presidente Temer, significa ouvir a voz das ruas. Nós conversamos muito nesses dias e verificamos que era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. A posição foi reforçada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral, a Caixa 2 ou a qualquer crime eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes. Essa emenda da tal da anistia, ela nunca existiu efetivamente, porque ela nunca foi um instrumento de apresentação por parte de nenhum parlamentar, de nenhum líder partidário assinou essa emenda, então se ela não foi assinada, ela não existe. O projeto de combate à corrupção voltará à pauta do Congresso nesta semana. A sessão está prevista para terça-feira, dia 29. Reportagem Mara Quenuto. Tornar o ensino médio mais atrativo e incluir a formação profissionalizante no currículo. Essa é a ideia da medida provisória editada pelo governo e que está em discussão no Congresso. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou hoje de uma audiência pública no Senado Federal para explicar a reforma do ensino médio. Durante a audiência, o ministro da Educação, Mendonça Filho, falou sobre os principais pontos da medida provisória 746, que trata da reforma do ensino médio no país. Mudanças como inclusão do ensino técnico e da educação em tempo integral, que podem ajudar a diminuir a evasão escolar e dar mais autonomia aos estudantes, como afirma o ministro. Muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio, no formato atual, nada agrega para o próprio jovem com relação à sua própria vida. Então a gente tem que mudar isso. A medida provisória foi encaminhada ao Congresso em setembro deste ano. Pela proposta, o novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e vai incentivar a implantação de escolas em tempo integral. O currículo vai ser dividido em disciplinas fixas obrigatórias e optativas, que podem ser combinadas de acordo com o perfil do estudante. Além disso, o novo ensino médio também vai ofertar formação profissionalizante aos alunos. Para Mendonça Filho, o acesso ao ensino técnico aumenta as chances de ingressar no mercado de trabalho. Um jovem que tem o não acesso à educação técnica profissionalizante, ele tem menor renda, menor inserção no mercado de trabalho, mais exclusão social em todos os sentidos. Se aprovadas, as mudanças no ensino médio passam a ser obrigatórias um ano após a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que vai estabelecer os critérios para a formação do aluno. Nos próximos 2 anos, o governo federal vai investir R$1,5 bilhão para converter as escolas no regime de tempo integral. Reportagem Natália Mello. 13 cooperativas da agricultura familiar foram selecionadas pelo Ministério da Defesa para a compra de alimentos que vão atender o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Mais de 13 milhões de reais vão ser liberados para a compra de frutas e verduras, grãos, leite e seus derivados, carne, doces, pães e biscoitos. Tudo vindo de pequenos produtores de todo o país. A Cooperativa dos Produtores Rurais da Colônia, em Cururipe, Alagoas, foi uma das selecionadas. Eles vão vender açúcar, suco, leite de coco, coco ralado e molho de pimenta. O presidente da entidade, Clécio José dos Santos, comemora. Nós estamos, assim, super felizes, entendendo que o governo, com essas atitudes, de fato, ele passa a prestigiar
e apoiar a agricultura familiar no Brasil de um modo geral, e em especial para a gente aqui de Alagoas. Isso nos dá um conforto de poder ter um cliente que é o próprio governo comprando de quem realmente produz a agricultura familiar. Os produtos vão ser adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Neste ano, o governo já investiu 60 milhões de reais na compra de alimentos produzidos por agricultores familiares de todo o país. 19h15 no horário brasileiro de verão. Você usa o cartão de crédito para fazer compras em dólar? A gente vai explicar novas regras do Banco Central para ajudar o consumidor e evitar dores de cabeça no futuro. É daqui a pouquinho. E agora é hora de serviço. No quadro Pra Você, Cidadão, de hoje, vamos falar sobre o Bolsa Família. Você sabe quem tem direito e como ter acesso ao programa? É o que vamos saber agora. Pra Você, Cidadão. O Bolsa Família é um programa criado para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. O benefício complementa a renda de famílias que ganham por mês até R$ 85,00 por pessoa e de famílias com renda entre R$ 85 e R$ 170 reais e que tenham crianças ou adolescentes de até 17 anos. Para receber o auxílio, é preciso cumprir alguns compromissos, como manter crianças e adolescentes na escola, manter em dia a carteira de vacinação e fazer exames e consultas de rotina. As famílias selecionadas recebem em casa o cartão para sacar o benefício na Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas. Se você tem interesse, procure o setor do Bolsa Família e do Cadastro Único em sua cidade. Em muitos locais, o cadastramento também pode ser realizado no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil. Cerca de 80 presidentes executivos e acionistas das maiores organizações do país estão reunidos aqui em Brasília para discutir soluções para o desenvolvimento do país. E o presidente Michel Temer é o convidado de honra na abertura deste encontro, que vai falar sobre o futuro da economia, política e sociedade. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Ayrton e Glaucia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco do Brasil Futuro, ciclo de debates que discute o desenvolvimento do país sob a perspectiva da política e da economia. O encontro está sendo promovido por uma consultoria corporativa e reúne mais de 80 integrantes das maiores organizações do Brasil para discutir soluções para que o país possa retomar o crescimento. O presidente Michel Temer é convidado de honra e vai participar de um painel sobre as perspectivas para o Brasil. As propostas debatidas no encontro vão ser encaminhadas ao governo como contribuição para estimular o desenvolvimento do país. Ao vivo, Luana Karen. 10 milhões de libaneses vivem no Brasil. Um povo conhecido pelo estilo alegre e também pela culinária. Pratos típicos como o quibe, bebidas e doces, muitos doces. Características que aproximam brasileiros e libaneses. Tanto que neste ano o Brasil foi o escolhido para acolher o primeiro encontro latino-americano do potencial da diáspora libanesa. Descendente de libaneses, o presidente Michel Temer participou do encontro que começou ontem em São Paulo. Diante de um público de mais de 1.000 pessoas, o presidente Michel Temer discursou na conferência sobre a migração de libaneses para a América Latina, em São Paulo, capital. Descendente de libaneses, Temer lembrou da ligação entre os povos e afirmou que os dois países podem aumentar as relações dos negócios. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, lembrou que o comércio entre os países pode crescer ainda mais, embora tenha aumentado nos últimos anos, e destacou que o Mercosul negocia um acordo de livre comércio com o Líbano. Nessa última década, nossas trocas comerciais mais do que dobraram, mas estão muito aquém do possível e do desejável. Temos que intensificá-las, intensificando inclusive os investimentos recíprocos que geram comércio e geram empregos. Durante a conferência, o ministro das Relações Exteriores também destacou o que chamou de exemplo de generosidade do povo e do governo libanês em acolher cerca de 2 milhões de refugiados sírios que migraram nos últimos anos por conta do conflito que atinge o país. Reportagem João Pedro Neto. E uma missão de 80 empresários libaneses acompanha o evento. É a maior comitiva da história do Líbano. É empresários que estão na Europa, em Dubai, na Austrália e que estão por aqui para ver quais são as oportunidades para investir no Brasil. Em 2015, as transações comerciais entre os dois países foram de 310 milhões de dólares, a maior parte de exportação da carne brasileira. A esperança é que um acordo comercial com o Mercosul torne mais competitivos os produtos do Líbano na América Latina, explica o embaixador do Brasil no Líbano, Jorge Geraldo Cadre. A exportação do Líbano para o Brasil é essencialmente fertilizantes. O que nós vendemos são produtos primários com pouco valor agregado. Dos 300 milhões, 150 milhões mais ou menos de carne, depois de soja, café, fumo, etc. Isso precisa ser melhorado. E o secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, Guilherme Matar, diz que a presença de descendentes de libaneses em vários países pode ajudar na intensificação de relações comerciais com os parceiros brasileiros em nível global. Uma amizade preferencial que pode levar a bons negócios e negócios que nós devemos desenvolver. As sessões temáticas da Conferência Potencial da Diáspora Libanesa desta segunda-feira tiveram debates sobre ambiente de negócios, sistema financeiro, investimentos e abertura de mercado. Reportagem Leonardo Meira. 19h22 no horário brasileiro de verão. Quem utiliza o cartão de crédito para fazer compras em dólar nunca sabe ao certo quanto vai pagar na fatura. É que a conversão do dólar para o real só é feita no dia do pagamento da fatura. Mas agora uma nova regulação do Banco Central pode mudar essa situação, ajudando o consumidor a fazer as contas para evitar dores de cabeça no futuro. A nutricionista de Brasília, Marina Pontes, e a família dela gostam de viajar para fora do país. México, Chile e Estados Unidos estão entre os últimos lugares visitados. Para isso, eles contam com o cartão de crédito, que é usado principalmente para as compras, de cosméticos e eletrônicos, por exemplo. Mas a família já passou por surpresas. É que os gastos no exterior são convertidos para o real no fechamento da fatura do cartão. Marina explica que em uma das viagens, a cotação do dólar aumentou e o produto saiu mais caro. Se eu tivesse comprado realmente aqui no Brasil com dólar que veio a fatura, teria saído meio que elas por elas. Para evitar surpresas como essa, o Banco Central autorizou a emissão de cartões de crédito com a opção de travar a cotação do dólar, ou seja, converter o valor da compra para o real no mesmo dia. O consultor do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central, Paulo Marcelo Muniz, diz que a medida vai ajudar o consumidor a planejar melhor os gastos. É a previsibilidade do pagamento. Hoje, quando é feita uma compra no exterior, o valor a ser pago em reais é convertido no dia do pagamento da fatura. E até lá, pode haver uma variação da moeda. Com a mudança, os brasileiros passam a ter duas opções de pagamento das compras internacionais com cartão de crédito. Isso porque a decisão de travar a cotação do dólar é opcional. Quem preferir esperar o fechamento da fatura para a conversão da moeda vai continuar com essa possibilidade. A nutricionista Marina Pontes já fez a escolha. Você não tem uma surpresa na hora que chegar a fatura e você consegue se programar melhor. A adoção do novo sistema depende da adequação das operadoras de cartão de crédito, que não são obrigadas a fornecer o serviço. Reportagem Thaísa Dias.
terceira semana consecutiva, o mercado financeiro melhorou a previsão para a inflação deste ano. A expectativa agora é de que o índice de preços ao consumidor amplo termine o ano em 6,72%. Os dados fazem parte do Boletim Focus, uma publicação semanal onde o Banco Central reúne as projeções de analistas do mercado. O que vem influenciando as mudanças, segundo os especialistas, são os preços dos alimentos e bebidas que começaram a diminuir. Produtos que no início do ano dispararam, como leite e feijão. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina depósito em juízo de multa da lei da repatriação em favor de Rondônia. Indenização para servidor que trabalha em região de fronteira ainda depende de regulamentação. Casal será indenizado por empresa que mandou invadir casa para recuperar móveis com parcela atrasada. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que a União deposite em juízo a multa da lei da repatriação em favor de Rondônia. O valor faz parte da multa paga por cidadãos e empresas que regularizaram recursos não declarados no exterior junto ao governo federal. Ricardo Viula. O dinheiro a ser depositado em juízo pela União vai ficar na conta do Supremo Tribunal Federal até o final dos processos sobre o tema. De acordo com a ministra Rosa Weber, Rondônia deve receber o mesmo tratamento concedido às outras 24 unidades da federação que já conseguiram decisões favoráveis da ministra. Os governos estaduais pedem que uma parcela do montante obtido com a cobrança de multa sobre os recursos repatriados também seja destinada ao Fundo de Participação dos Estados. Indenização para servidor que trabalha em região de fronteira ainda depende de regulamentação. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. A indenização foi instituída para os servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e para os auditores da Receita Federal, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso analisado, o sindicato sustentou que os servidores lotados em Cascavel teriam o direito a receber indenização, já que a cidade fica próxima da fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. A Vara Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, julgou a ação improcedente e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença. Por isso, o sindicato recorreu ao STJ. O relator, ministro Sérgio Cuquina, destacou que o pagamento dessa indenização está condicionado à regulamentação do Poder Executivo e, por isso, o Judiciário não pode apontar quais servidores têm direito ao benefício. O casal será indenizado por loja que mandou invadir a casa deles para recuperar móveis com parcela atrasada. A indenização foi fixada em R$4.000. Carlos Ribeiro. A decisão é da Justiça de Goiás. O casal fez compras parceladas na empresa, porém atrasaram alguns pagamentos. Por causa disso, os funcionários da loja entraram na residência sem permissão e levaram os bens adquiridos, afirmando que seria necessário quitar as prestações devidas para ter os móveis de volta. O juiz do caso entendeu que a indenização será para reparar o desgaste moral sofrido. Bar terá de indenizar transexual que pagou por ingresso masculino. A decisão é da Justiça de São Paulo, Pedro Scartesini. A autora da ação solicitou a entrada pelo preço reservado às mulheres. No RG, entretanto, ainda não constava a alteração de sexo e, com esse argumento, os funcionários afirmaram que ela só poderia entrar mediante pagamento do valor da entrada masculina, mesmo com a autora apresentando o laudo psicológico. Por isso, ela deve ser indenizada em R$ 2.500. Ainda cabe recurso da decisão. Justiça do Acre condena Estado a do leite da vaca. Kirk Moreno. De acordo com a decisão, a mãe não produziu leite materno e está sem condições financeiras para arcar com essa despesa. Sendo assim, o Estado foi obrigado a fornecer 9 latas de suplemento alimentar especial mensalmente ou disponibilizar o dinheiro necessário para que o produto seja adquirido.
A Justiça de Santa Catarina condenou o Estado a indenizar em R$80 mil um casal que teve de realizar o enterro do filho por 2 vezes após erro de hospital público. A gestante procurou o estabelecimento de saúde por não sentir mais os movimentos da criança no ventre. Foi então constatada a morte do feto. O corpo foi entregue à família em urna lacrada e enterrado no dia seguinte. Após 3 meses, o hospital informou que havia cometido um erro e entregue o corpo de um feto que não era o filho do casal. Para o juiz do caso, o abalo moral da situação é indiscutível e inquestionável. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal. Está no ar, o Jornal do Senado. Jucá defende rapidez na análise de projetos de ajuste fiscal e não descarta a autoconvocação do Congresso em janeiro. Mas Gleice Hoffmann diz que novas denúncias envolvendo o governo podem dificultar votação da PEC dos gastos públicos. José Aníbal defende proposta que permite venda aos bancos de créditos que governos têm a receber de contribuintes. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional poderá funcionar em janeiro para acelerar a votação da reforma da Previdência. A oposição, que entrou com representação contra o presidente Michel Temer, diz que o caso Gedel poderá adiar a votação do teto dos gastos. Repórter Érica Christian. Após reunião no Palácio do Planalto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, anunciou que o Congresso Nacional poderá fazer uma autoconvocação sem pagamento extra para os parlamentares a partir do dia 10 de janeiro para adiantar a discussão da reforma da Previdência a ser apresentada pelo governo nos próximos dias. O PMDB defende que nós possamos ter, a partir de 10 de janeiro, autoconvocação para discussão da Previdência e de alguns outros temas econômicos que são importantes para o país. Então é uma questão que está sendo colocada, não está definida ainda, mas a posição do PMDB é de que possa ter autoconvocação e possamos dar uma rápida resposta a todos os ajustes necessários. Romero Jucá minimizou a representação contra o presidente Michel Temer. A oposição pede ao Ministério Público para investigá-lo por crime de responsabilidade por ter sugerido que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, atuasse para que o IPHAN liberasse uma obra em Salvador de interesse do ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Mas a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que esse caso pode dificultar a votação do primeiro turno da proposta que limita a inflação, o aumento dos gastos pelo prazo de 20 anos. Primeiro, nós vamos tentar não deixar votar, vamos utilizar tudo que regimentalmente for possível e impossível para que essa PEC não seja votada. Sei que o governo aqui tem uma maioria considerável, se nós não conseguirmos isso, a grande briga será para que a gente aprove pelo menos o referendo. Por ser uma mudança à Constituição, são necessários 49 votos, mas o governo contabiliza mais de 60. Um assunto que deve dividir opiniões no Senado é a proposta que permite a contratação de trabalhador por hora. O tema deve ser discutido pela Comissão de Assuntos Sociais. O projeto vai adequar a contratação à necessidade de mão de obra da empresa, inclusive com horário flexível. Se aprovado, no contrato de trabalho deverão constar os locais, as condições e o período do serviço. Repórter George Cardim. O autor da matéria, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, argumentou que a jornada flexível pode criar oportunidades e novas vagas de emprego, principalmente nos finais de semana ou em serviços temporários. Os estudos indicam que, se esse projeto vir a realidade, isso poderá criar 2 milhões de oportunidades de emprego no Brasil. Essas são as estimativas oficiais do Ministério do Trabalho. No entanto, a proposta não é consenso e os sindicalistas temem que os trabalhadores percam direitos, como o 13º e férias, que seriam pagos proporcionalmente. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul,
pediu o debate com trabalhadores e empregadores para ajudar a esclarecer a proposta. Vai definir se o trabalhador pode ou não ter salário hora, claro, dentro dos parâmetros da legislação. Como é um tema que envolve diretamente empregado e empregador, deveríamos fazer uma audiência pública para aprofundar o debate dessa questão. É um projeto também emblemático, mas que a Casa tem que se posicionar. Ao lamentar a morte de Fidel Castro, o líder do PT, senador Humberto Costa, destacou a importância do líder cubano na transformação social ocorrida na ilha nas últimas décadas. Cuba é hoje o país com maior índice de pessoas alfabetizadas na América Latina, que possui o maior IDH da América Latina também e que tem mais médicos per capita em todo o continente. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação do projeto de securitização das dívidas públicas que permite à União aos estados e municípios venderem ao mercado créditos que têm a receber dos contribuintes. Pelo parecer, no mínimo 70% da receita decorrente da venda dos ativos serão usados para a amortização da dívida pública. Os outros 30% serão destinados a investimentos. Segundo José Aníbal, isso vai dinamizar a economia com a geração de emprego e investimentos em infraestrutura, aumentando a competitividade do país. E que através desse mecanismo de securitização, o governo poderá constituir um fundo para estimular o investimento na área de infraestrutura. O governo poderá reunir um recurso expressivo que seria um estímulo, uma garantia para o investimento em estradas, ferrovias, em portos, aeroportos, em todo tipo de infraestrutura que o Brasil carece muito. Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a sanção sem vetos de um projeto apresentado por ela que assegura às mulheres com deficiência, paraplégicas e tetraplégicas, o acesso a mamógrafos devidamente adaptados. Ana Amélia lembrou que o câncer na mama é o mais frequente entre as mulheres e as com deficiência encontram muitas dificuldades para fazer a mamografia, o exame mais eficiente na identificação da doença. Que é uma doença grave, eu perdi uma irmã com câncer de mama, outra irmã venceu essa doença, então não é apenas porque a família, eu tenho um problema na família, mas é porque esta matéria é uma matéria crucial. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, saudou a Embraer pelo desenvolvimento do cargueiro KC-390, o maior avião já produzido pelo Brasil. O projeto está na fase final e em breve começarão os testes, acrescentou ele. Segundo Raupp, o avião poderá ser usado para transporte de pessoas e de cargas, operações táticas, busca e salvamento e reabastecimento de outros aviões durante voos. O KC-390 também pode ser empregado no combate a incêndios, sugestão feita pelo senador à Embraer em 2015. Um avião de grande porte que vai servir para inúmeras operações no Brasil e fora do Brasil. Então, eu parabenizo a Embraer, Ministério da Defesa, pelo desenvolvimento tanto desta aeronave, do KC-390, como de outras aeronaves também, que a Embraer hoje é um orgulho para nós, que já está voando em dezenas e dezenas de países afora aí. Começaram hoje e vão até o dia 2 de dezembro as atividades da edição 2016 do programa Jovem Senador. Os 27 jovens senadores vão eleger a mesa diretora, participar de comissões e podem até apresentar sugestões de projetos de lei. Mais detalhes com o repórter Herbert Madeira. Na terça-feira, acontece a posse dos jovens senadores e a eleição da mesa diretora. Em seguida, os estudantes são divididos em comissões e podem debater ideias e sugerir projetos. Na sexta-feira, eles se reúnem na sessão de encerramento, quando aprovam as sugestões, que podem se transformar em projetos de lei do Senado se acolhidos na Comissão de Direitos Humanos. Presidente do conselho do programa, o senador sergipano Eduardo Amorim, do PSC, lembra que já existem 38 propostas em debate no Congresso que foram sugeridas por estudantes. Uma das propostas dos estudantes já aprovada no Senado assegura sistema de recuperação para alunos com baixo rendimento na escola e as outras garantem a qualificação de professores e serviços de assistência para o mercado de trabalho para os alunos. Neste ano,
O esporte pode motivar a elaboração de novos projetos, pois, como destaca o senador Eduardo Amorim, o tema da redação do concurso foi o esporte como agente transformador de pessoas e situações. É extremamente importante para a nossa juventude, para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Tudo a ver no momento que o país passa, para a nossa juventude, que tem que encontrar o esporte realmente como uma grande alternativa de cidadania, de saúde, de dias melhores. 282 mil estudantes de todo o país e 6 mil professores participaram desta edição do programa. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário vai priorizar votação de medidas anticorrupção esta semana. Deputados aprovam novo marco regulatório das telecomunicações. Câmara também já pode votar PEC dos precatórios em primeiro turno. Boa noite. A PEC dos precatórios está pronta para ser votada em primeiro turno pelo plenário da Câmara dos Deputados. A comissão especial aprovou o parecer do deputado Paulo Teixeira, do PT paulista, que confirma a versão do Senado. Ouça a reportagem. O texto regula o pagamento de precatórios e permite a utilização de depósitos judiciais que existem em nome de municípios, estados e União. Os precatórios são dívidas contraídas pelo poder público quando condenado pela Justiça a fazer um pagamento após decisão final. A proposta teve origem em outra mudança constitucional, aprovada no ano passado pela Câmara e modificada pelo Senado. Os senadores reduziram de 40% para 20% o percentual de depósitos judiciais destinados para quitar dívidas em que o poder público não faz parte. Ficou prevista a criação de um fundo garantidor, composto pela parcela restante dos depósitos judiciais. Paulo Teixeira concordou integralmente com as mudanças feitas pelo Senado. Aprovamos uma nova PEC que vai dar as condições para normalizar o pagamento dos precatórios no Brasil. Não é um tema que atinja muitos municípios e estados, mas é um tema de interesse de milhões de brasileiros que não recebem os seus haveres, os seus créditos. O presidente do colegiado, o deputado Silvio Torres, do PSDB paulista, disse que vai pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que agilize a votação do texto no plenário da Casa. Segundo ele, a rapidez em aprovar a proposta na comissão veio graças a um amplo consenso entre governadores, prefeitos e outros representantes envolvidos. Para o deputado Marcos Pestana, do PSDB mineiro, o uso dos depósitos judiciais para desonerar o fluxo financeiro de estados e municípios é muito importante. Os municípios, em grande parte, estão acossados por uma crise profunda, um estrangulamento fiscal profundo, e a questão dos precatórios é uma despesa muito relevante no orçamento público. Conforme a proposta, os precatórios pendentes até março de 2015, a cargo de estados e municípios, podem ser pagos até 2020, dentro de um regime especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Economia. O Banco do Brasil anunciou, entre outras medidas para combater a crise, o fechamento de agências. Luiz Sérgio, do PT, lamenta a interrupção dos trabalhos em 40 locais no Rio de Janeiro. Para o deputado, o fim do funcionamento de agências em comunidades cariocas, como na Cidade de Deus, representa a exclusão dos mais pobres. Luiz Sérgio acredita que o fechamento das agências prejudica a atividade econômica dos locais atingidos. Ele avalia que o governo Temer deveria frear a crise, em vez de estimular ainda mais o desemprego, com ações como as anunciadas pelo Banco do Brasil. O fechamento das agências do Banco do Brasil para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, mostra que o governo atual está implementando uma política derrotada. Ela lembrou que no governo Fernando Henrique Cardoso, 41 mil funcionários do banco foram demitidos e a instituição registrou um prejuízo de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Durante os governos Lula e Dilma Rousseff, segundo Érica Cocai, o banco teve lucro de 117 bilhões de reais. Houve contratação de 37 mil funcionários e a instituição assumiu o crédito popular. A decisão do Banco do Brasil de fechar mais de 400 agências em todo o país foi considerada equivocada por José Nunes, do PSD da Bahia. Na opinião do parlamentar, a medida não levou em consideração
a questão social. José Nunes pondera que em vários municípios do interior do país há apenas uma agência e, se ela fechar, os cidadãos terão que ir a outras cidades receber pagamentos e benefícios, passando pelo perigo de serem assaltados nas estradas. Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pede que as regras para a concessão de incentivos fiscais pelos entes da federação sejam revistas. Ele explica que os incentivos só podem ser dados caso haja unanimidade dentro do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, mas isso nunca ocorre na prática. Para Isalci Lucas, o Distrito Federal é prejudicado uma vez que o Ministério Público Local é vinculado à União, diferentemente do que acontece nos estados. A situação tem levado o MP a questionar os estímulos na capital, enquanto os órgãos estaduais, que atuam com mais independência, permitem os incentivos em suas respectivas unidades da federação. A burocracia, a falta de pessoal e as paralisações classistas estão dificultando as importações e as exportações nos portos e aeroportos. Valdir Colato, do PMDB catarinense, cobra a urgência dos parlamentares para votar projetos que desburocratizem a logística e tornem o setor mais ágil. Desenvolvimento Regional. Emenda parlamentar de Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, foi destinada à construção da Feira Livre de Dourados. O congressista visitou o local e elogiou o andamento das obras. O espaço, segundo ele, vai oferecer boas condições de trabalho aos produtores hortifrutigranjeiros. A bancada federal do Espírito Santo se reuniu com representantes do Poder Executivo em Brasília. Entre as reivindicações, Carlos Manato, do Solidariedade, destaca a privatização da BR-262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. A retomada das negociações para a implantação da ferrovia que vai ligar Vitória ao Rio de Janeiro, além de recursos para a saúde e a educação. Na opinião de Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, o Brasil não tem condições de se recuperar da crise com a atual situação financeira dos estados. Ao lembrar que muitos estados não têm sequer condições de pagar o salário dos servidores, o deputado sugere a alteração do Pacto Federativo para tornar a distribuição dos recursos mais justa entre as unidades federativas. Transportes. O governo federal cedeu um trecho da BR-316 na saída de Belém para ser administrado pelo governo do Pará. Hélio Leite, do Democratas, explica que o estado vai executar obras para melhorar o fluxo no trecho que vai do quilômetro 0 ao quilômetro 18 da rodovia, que passa pelas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Produzido pela Embraer com investimentos da Força Aérea, a aeronave KC-390 é fruto de um acordo entre a empresa brasileira e várias parcerias. Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, ressalta que o avião é motivo de orgulho para o país, pois a aeronave vai reforçar a segurança nacional. O plenário da Câmara dos Deputados se transformou em comissão geral para debater o projeto de lei que muda regras do transporte individual remunerado e impõe regras aos serviços que usam aplicativos digitais como Uber. Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, enfatiza que a discussão do tema é inadiável. Da forma como está hoje, no entendimento de Daniel Coelho, o transporte de táxi ou Uber causa insegurança tanto para os taxistas quanto para o cidadão e os motoristas do Uber. Ele reitera que a regulamentação do transporte individual remunerado é urgente. Agricultura. A medida provisória que prevê a repactuação das dívidas rurais foi aprovada no Congresso. Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, apresentou emenda para estender o benefício aos agricultores da região norte. A medida entra em vigor em dezembro e os produtores do Norte e Nordeste que quitarem financiamentos feitos até 2011 poderão ter um abatimento de até 80% do saldo devedor. Ciência e tecnologia. O novo marco regulatório das telecomunicações foi aprovado pela Câmara. A proposta traz o fim da cobrança do roaming e a determinação que as operadoras ofereçam aplicativo de telefone celular para o autoatendimento de qualquer solicitação do usuário. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o texto. Acompanhe.
A Câmara dos Deputados aprovou um novo marco regulatório das telecomunicações. Um dos pontos principais é o fim da cobrança de roaming, a partir de 2019, como explica o relator do projeto, o deputado Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo. O usuário vai passar a fazer ligação de um estado para o outro e também recebê-la e não vai ter que pagar nenhuma taxa que hoje é pago. O marco regulatório foi aprovado em uma comissão especial da Câmara. Caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara, o texto já poderá seguir para a última revisão do Senado. Além da questão do roaming, o texto determina que os créditos para celulares pré-pagos tenham validade mínima de 1 mês e que o saldo tenha validade renovada a cada vez que o usuário colocar créditos novos. Outra novidade é a determinação que as operadoras ofereçam aplicativo de telefone celular para o autoatendimento de qualquer solicitação do usuário. O prazo para a instalação desse aplicativo é 3 anos após a aprovação da lei. Além disso, a proposta determina que as prestadoras do serviço de internet de banda larga ofertem aos usuários também planos de serviço sem franquia de consumo. O novo marco de telecomunicações também traz alguns benefícios para as empresas, como mais facilidade para instalar antenas de telefonia nos municípios, como destaca Jorge Tadeu Mudalem. Se a prefeitura não responder dentro de um prazo de 60 dias à entrada do projeto que é protocolado pela empresa, ele tem o direito então de fazer a sua instalação, fazendo com que isso venha a melhorar o sinal daquela localidade. Outro benefício para as operadoras é a isenção de pagamento de taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, para a instalação de estações móveis de telefonia celular. A proposta também altera as regras do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, permitindo que seja usado para a expansão da banda larga e da telefonia móvel. Hoje os recursos só podem ser utilizados para a expansão da telefonia fixa, mas o fundo vem sendo contingenciado pelo governo federal sem aplicação de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Política. Integrante da Comissão Especial da Reforma Política, Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, acredita que o país tem um dos piores sistemas do mundo e defende um novo modelo de financiamento da democracia. Para ele, o índice de abstenções e de votos brancos e nulos na última eleição comprova o desencanto da população. Segundo Marcos Pestana, a comissão recém-criada vai atuar em 5 eixos: representação da sociedade com a mudança do sistema eleitoral, modernização e fortalecimento do sistema partidário, financiamento eleitoral, instrumentos de democracia participativa e aspectos acessórios, como regulamentação de pesquisas e tempo de TV. Relações Exteriores. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos surpreendeu o planeta. Para Heráclito Fortes, do PSDB do Piauí, o resultado merece reflexão e mostra a falência do processo político nos Estados Unidos. O deputado acrescenta ainda que Trump deve informar ao mundo que quem vai governar o país não será o candidato da campanha, que, segundo ele, era só um produto de marketing. Esporte. O Esporte Clube Vitória de Salvador completou 30 anos de fundação em 11 de novembro. José Rocha, do PR da Bahia, que já presidiu a instituição, lembra que em 3 décadas o time de futebol já conquistou 15 títulos estaduais, 3 Copas do Nordeste e a Copa do Brasil, Sub-20, entre outros. Turismo. A 37ª edição da WTM, a maior feira de turismo do mundo, aconteceu em Londres e contou com a presença de 40 mil profissionais de 140 países. Edinho Bez, do PMDB catarinense, participou do evento e defendeu a destinação de mais recursos para que órgãos como Embratur e Ministério do Turismo possam investir na atração de mais turistas estrangeiros. Saúde. Como presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer, Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, lembra que Novembro Azul é o mês de prevenção ao câncer de próstata. O deputado ressalta a importância da casa dar apoio às campanhas preventivas. Homenagem. Átila Lira, do PSB do Piauí, prestou homenagem à jornalista Elvira Raulino, que completou 70 anos este mês.
O parlamentar lembra que a jornalista trabalhou em rádio, televisão, na imprensa escrita e hoje está na internet. Ele destaca ainda que ela foi prefeita do município de Altos e é dedicada às causas sociais. Em 15 de novembro, a Igreja do Evangelho Quadrangular comemorou 65 anos de fundação. Ao parabenizar a instituição, Fábio Souza, do PSDB de Goiás, ressalta que a igreja já está presente em mais de 5.000 cidades, levando a boa nova para os seus seguidores. Justiça. A Polícia Civil do Pará comandou uma operação para prender cerca de 30 servidores da Secretaria da Fazenda do Estado, cumprindo mandado de busca e apreensão em 18 residências. Ao elogiar a ação, Arnaldo Jordi, do PPS, explica que a quadrilha atuava na falsificação de documentos e no desvio de recursos, beneficiando sonegadores. Favorável às 10 medidas de combate à corrupção, Aliel Machado, da Rede do Paraná, destaca a discussão final do parecer do projeto de lei. Para o deputado, a população espera que o Congresso Nacional acabe com os acordos políticos e com a ineficiência das normas que hoje protegem os corruptos. Votação. O assunto que deve dominar os debates no plenário da Câmara essa semana são as medidas anticorrupção. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara. Apesar de haver uma lista de assuntos a serem votados esta semana no plenário da Câmara dos Deputados, os esforços estarão concentrados para a votação da proposta que ficou conhecida como 10 medidas contra a corrupção. O texto, que tem mais de 100 artigos e traz bem mais que 10 medidas de combate a crimes contra o patrimônio público, chegou a ser colocado em deliberação semana passada, apenas horas depois de ter sido aprovado por unanimidade na comissão especial. Mas a tentativa não foi adiante. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, resume por que decidiu pelo adiamento. Tiveram impasse entre os principais líderes, entre os líderes dos partidos, e a gente não conseguiu avançar numa convergência ainda sobre todo o texto. Então, para que se não vote de forma precipitada contra ou a favor do texto, né, sem uma análise mais aprofundada, o melhor que a gente faz é deixar essa votação para terça. Vários deputados comemoraram o tempo a mais antes da votação do assunto no plenário. Entre eles, um dos autores do projeto, deputado João Campos, do PRB de Goiás. Todo mundo vai ler e trazer a sua contribuição. O projeto é para enfrentar a corrupção. Nós não podemos ser surpreendidos no plenário com alguma coisa que venha no caminho inverso. João Campos diz isso porque havia um rumor entre os parlamentares de que a proposta seria modificada para incluir uma anistia a políticos que movimentaram dinheiro em campanhas eleitorais fora da contabilidade oficial, o conhecido Caixa 2, que pode passar a ser crime se esse projeto virar lei. Para o coordenador da rede, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, esse risco continua existindo, por isso a votação deve ser tensa. As pessoas estão sendo presas e processadas. E há uma preocupação em se garantir anistia a essas pessoas, sim. E nós chegamos a ver um texto que circulou com uma proposta que seria de anistiar crimes já praticados. Por essa razão é preciso ficarmos atentos, porque a qualquer momento isso pode ser apresentado e, se nós não tomarmos cuidado, até mesmo aprovado. Mas o relator da proposta, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, entende que esse perdão não seria possível. Não existe anistia de Caixa 2 possível. Pela primeira vez no Brasil, criminaliza quem doa e quem recebe. Estabelece de maneira clara a responsabilidade aos partidos políticos. Outra polêmica que deve surgir é a inclusão no texto de punição para promotores e juízes em casos de crime de responsabilidade. Isso chegou a existir na proposta, mas foi retirado a pedido dos investigadores da Operação Lava Jato. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que foi presidente da comissão especial que avaliou o projeto anticorrupção, defende que os parlamentares devem se focar no que é consenso. Eu prefiro aprovar as 10 medidas e o que tiver dando problema, que não estão dentro do âmbito das 10 medidas, que não foram pedidas pela rua, que não foi pedido pelos promotores de justiça, que estão combatendo a corrupção nesse país, é melhor deixar de lado e não dificultar. Além das medidas anticorrupção, o plenário da Câmara ainda tem na lista de itens a serem votados o projeto que endurece a concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. O
presidente Rodrigo Maia reuniu-se ontem com o presidente da República, Michel Temer, e do Senado, Renan Calheiros, para fechar um ajustamento institucional com o objetivo de impedir a tramitação no Congresso de qualquer medida que permita anistia ao Caixa 2. Rodrigo Maia ressaltou que jamais existiu a emenda supostamente criada para anistiar explicitamente o Caixa 2. Essa emenda da tal da anistia, ela nunca existiu efetivamente, porque ela nunca foi um instrumento de apresentação por parte de nenhum parlamentar, de nenhum líder partidário assinou essa emenda. Então, se ela não foi assinada, ela não existe do ponto de vista do trâmite regimental da Câmara de Deputados. Nós não estamos votando as 10 medidas para anistiar nenhum crime. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou riscos de insustentabilidade do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Entre os principais fatores estão o risco de inadimplência e a perda dos ativos do fundo. Para o tribunal, a gestão do FIES, com a expansão do programa entre 2010 e 2015, não ocorreu de forma planejada e transparente. Foram encontradas deficiências na formulação, execução, acompanhamento e avaliação do programa. Em decorrência, o TCU irá realizar audiências com os ministros de Educação que atuaram entre 2005 e 2015. O tribunal também determinou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação encaminhe relatório que comprove a conformidade dos pagamentos efetuados. A ministra Ana Arraes é a relatora do processo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.